Senhor, obrigado mesmo, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Pai, sonda-nos, ó Deus. E Deus, tu conheces mesmo, Senhor. Oh Deus, tu sabes, ó Pai, o quanto tem sido maravilhosa a tua presença sobre as nossas vidas, ó Senhor. O quão grande tem sido o teu amor, ó Pai. Nós conhecemos e sabemos, ó Pai. E declaramos, ó Deus, que tu és. Ah, Pai, tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que nos abraça e nos mantém de pé a cada dia, Senhor. Sonda-nos, ó Deus, é isso que iremos mesmo, Senhor. Adorar a Ti, Senhor, cantar a Ti, Pai. Tu és majestoso, Pai. Sonda-me, Senhor, que me conheces. Quebranta, Pai, quebranta o meu coração. Transforma-nos, Pai. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Transforma
Deus, sabemos, ó Deus, o quão grande tem sido, Senhor, o teu manifestar sobre os teus filhos, ó Senhor, o teu derramar sobre cada um de nós, ó Senhor. Nós cremos no teu sobrenatural Espírito Santo. Aleluias. Liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Fala conosco. Nós te desejamos mais e mais. Flua nesse lugar. Oh, Jesus. Senhor que liberta o cativo, Deus. Que liberta as amarras. Venha mesmo, Deus, com libertação nesse lugar. Oh, Deus, nos liberte de nós mesmos. Nosso eu morra, Pai, que o nosso eu morra, para que o teu eu cresça em nós, Pai. Nós queremos mais de Ti, nós queremos ser cheios de Ti, Deus. Assim como nós cantamos na música passada, Pai, enche-nos. Que não tenha sido de boca para fora, mas que o Senhor nos encha mesmo, Deus. Nós precisamos disso, nós precisamos de Ti. Os dias vão maus, mas o Senhor é o nosso sustento, o nosso abrigo. E em Ti nós somos livres, Pai. Livres para ser o que o Senhor nos chamou para ser. Então revela mesmo a nós, Pai. Se tem, Deus, qualquer pessoa aqui angustiada, Pai, nesse momento que o Senhor venha trazer liberdade. Oh, Jesus, se tem alguma venda tampando, Pai, os olhos, os ouvidos que tem nos impedido de ouvir o que o Senhor tem falado conosco, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que durante esse louvor o Senhor venha mesmo nos libertar, Pai, de nós mesmos, Pai. Tu tem liberdade aqui, porque o Teu Espírito está aqui, Jesus. Oh, Deus, flua, flua dentro de nós, Pai. O Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres.
Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos que os nossos olhos estejam voltados para Ti. Oh Deus, como um ato profético, Pai. Nós vamos declarar que quando nós olhamos para o céu, nós somos livres. Nós somos livres. É, Jesus. Olhe para o céu, seja livre.
somos livres. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Obrigado. Realizado tu és nesse lugar, Jesus. Obrigado pela tua presença, pela tua Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, nem haverá jamais, Senhor, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer é maior, jamais haverá, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero sim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo eu me tornei. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, somos gratos a ti, Senhor, pelo teu mover, o teu, Senhor, o teu tocar, Deus, o teu falar aos nossos corações, Pai.
Oh, quão majestoso e maravilhoso é a tua presença nessa casa, Senhor. Aleluias. Irmão, aquele que trouxe seus dízimos, suas ofertas, traga até o altar, enquanto estaremos adorando ao Senhor. Amém? Aleluias. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, eu sei, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, declara a igreja. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor, amém? Ó Senhor, te louvamos, ó Pai, te adoramos, ó Deus. Pois sabemos, ó Deus, o quão perto Tu tens sido, Senhor, e o quão perto tem estado do nosso meio, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de poder estar na Tua casa, adorando ao Teu nome, Senhor. Senhor, pela nossa liberdade de poder abrir os nossos lábios, ó Senhor, e bendizer ao Teu nome, Senhor, e adorar a Ti, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por cada vida que trouxe até o Teu altar, os dízimos, suas ofertas, ó Pai. E sabemos o quão maravilhoso tem sido, Senhor, o Teu agir sobre os Teus filhos, sobre a Tua casa, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, abra todo o nosso entendimento, Senhor, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Senhor. E Deus, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, em o nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao pastor. Louvamos ao Senhor porque Ele é Deus presente, Ele é Deus que nos ouve, é Deus que nos responde, é Deus que nos ensina, é Deus que a cada momento nos mostra que a vida de verdade, não é? Vida com V maiúsculo, vida, obrigado, querida. Vida que vem dos céus, vida que nos transforma, que essa vida é possível. Mas é interessante que mesmo com toda a história da igreja, mesmo com a direção clara que a palavra nos traz, mesmo com a possibilidade do acesso ao conhecimento bíblico, teológico, pastoral, mesmo hoje, não é, com toda essa adaptação que a gente teve que fazer, não é, poder ter acesso a uma palavra como essa online, né, ao vivo,
e mesmo depois acessa e continua lá, e você pode ouvir, e você pode estudar, e você pode refletir, e a palavra, a Bíblia, com tantas versões diferentes, não é? Traduções novas, tem Bíblia do homem, da mulher, do adolescente, da criança, não é? Do pastor, da pastora, tem Bíblia com todo tipo de recurso, e é interessante, ou talvez triste, como a gente continua, de alguma forma, perdendo a essência, o significado, a importância, a mensagem daquilo que nós cremos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 8. Livro de Atos, capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 30. Perdão, até o versículo 31. Do versículo 26 ao versículo 31, Atos, capítulo 8. Do versículo 26 ao versículo 31. Um texto que certamente você conhece, um texto que certamente você já meditou sobre ele, ou já ouviu alguma pregação. Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo de número 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava ele de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei compreender, como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E aí continua, não é, esse texto e a descrição de tudo aquilo que Filipe explicou para ele. Ele foi batizado, ele foi para a Etiópia, e ele é considerado o primeiro missionário que levou o cristianismo à Etiópia, um dos países, uma das regiões onde o cristianismo mais floresceu nos primeiros séculos. Vamos ter um momento de oração. Pai amado, em nome de Jesus, temos a Tua palavra, temos, Senhor, a experiência do mover do Teu Espírito por meio de Filipe, por meio de um encontro, Senhor, com o etíope. Eu te peço que o Senhor nos ensine a compreender, o Senhor nos ensine a partir desse exemplo, o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite. Nós nos colocamos em Tuas mãos, prontos para ouvir a voz do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? É interessante, eu gosto muito desse texto, por várias questões, não é? Não vou dizer todas elas aqui, mas a pergunta que Filipe faz a esse sujeito que está na sua carruagem lendo o texto bíblico: você entende o que você lê? Você entende o que você está lendo? E ele diz assim: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? É interessante que esse verbo explicar aqui no livro de Atos, ele, lá no grego original dele, que significa se alguém não se dispuser a me mostrar o caminho. Como é que eu posso entender se alguém não estiver disposto a me guiar, a me mostrar o caminho, a me dizer a direção? Como eu vou entender o que eu leio se alguém não se colocar do meu lado, para que juntos nesse caminho de descobrir a vontade de Deus, de descobrir a voz de Deus para a minha vida, para esse tempo, se alguém não se colocar ao meu lado, para que a gente possa compreender juntos? Interessante, esse texto, eu estou estudando esse texto de várias formas diferentes, não é? Até porque eu tenho feito um estudo mais aprofundado da ideia de uma palavra de Deus encarnada no dia a dia da vida. E essa pergunta, ela me desperta
certas emoções e me deixa até, de certa forma, eufórico. Porque ela exige alguém que está preparado a responder a resposta que ele recebe. Ou alguém que esteja preparado a se colocar junto de outra pessoa para responder à necessidade dessa pessoa. Claro, Filipe estava mais do que preparado. Filipe, se você ler o capítulo 8 desde o início, você vai ver que Filipe estava participando de um grande avivamento. E de repente Deus fala assim, sai desse avivamento, sai de todo esse contexto de milagre, de mover de Deus, de agir de Deus, e vai para o deserto. Vai para o caminho e está deserto. Interessante isso, não é? Sai de todo esse burburinho e vai para o deserto. Alguém que está disposto a ouvir a voz de Deus e entender que nem sempre aqueles caminhos que a gente acha que são os caminhos que Deus quer para nós. Muitas vezes nós nos apropriamos de uma história que não é a nossa, nos apropriamos de uma história que não é nem a história de Deus para nós. Interessante que nós precisamos estar abertos a isso. E aí Filipe vai no caminho, né, vai para o deserto. E aí o Espírito fala a Filipe, começa a correr do lado dessa carruagem, e você já deve ter ouvido isso, deve ser uma imagem muito estranha, não é? A carruagem do sujeito que é o guarda de todo o tesouro real, de todo o tesouro de um reino, e alguém começa a se aproximar, tentando acompanhar o ritmo da carruagem. Bom, se alguém se aproxima do seu carro num farol no meio do trânsito, o que você pensa? Infelizmente, a gente já fica meio ressabiado, não é isso? A gente já fica, o que será que essa pessoa quer? Alguns já, quando veem no sinal alguém entregando folheto, já sobe o vidro para nem precisar falar nada, né? Aí finge que está olhando alguma coisa, não é? Bem, os nossos tempos difíceis. Mas ele sai do lado da carruagem, e quando ele chega do lado, ele pergunta, ele ouve que o etíope está lendo o texto profético, o texto que fala sobre Jesus, sobre o Salvador. E Filipe faz uma pergunta, você entende o que você lê? E aí o etíope responde, eu preciso de alguém que me guie por esse caminho. Filipe, opa, por acaso, eu estou aqui. Não é fantástico uma coisa dessa? Você fala assim, nossa, mas é um mover de Deus tão maravilhoso. Será que isso acontece hoje? Acontece. Acontece. Se você e eu estivermos dispostos a mudar os caminhos que nós caminhamos todos os dias, achando que esses caminhos são os caminhos de Deus para nós. Nós acabamos embarcando em caminhos que muitas vezes, como tanto o salmista como os provérbios dizem, caminhos que parecem bons, mas no final das contas levam à perdição, caminhos que parecem corretos, mas na verdade estão milhas e milhas e milhas distante daquilo que é a vontade de Deus. Um outro texto do mesmo autor de Atos, você sabe quem que é o autor de Atos? É Lucas. E Lucas narra um momento no capítulo 12, eu não vou ler o texto todo. Se você quiser abrir no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, do versículo 54 ao 59, Jesus fala aos fariseus e aos escribas. Jesus está diante daqueles que entendem da lei, dos profetas, do texto bíblico, da religião, do funcionamento do templo, da santidade das pessoas. Você lembra que os fariseus eram aqueles que andavam o mais fantasiados de santos, não é? Para parecer que eles eram religiosos, profundamente próximos de Deus, e todos os outros eram lixo. Aqueles que oravam, faziam questão de orar no meio do mercado, não é? Diz o texto, levantavam suas mãos no meio do mercado, lotado de gente, e começavam a orar dizendo, Deus, eu sou o santo dos santos. E Jesus diz deles, vocês são como sepulcros caiados, são como sepulturas bem arrumadinhas. Se a gente fizer a comparação com os nossos cemitérios, todos bonitos, com mármore, com flores,
e por dentro, o que vocês são? Esses são os fariseus, e Jesus, nesse capítulo 12, diz assim, olha aqui, fariseus e escribas que entendem tudo de religião, que entendem tudo de Bíblia, que entendem tudo da Torá e dos profetas e dos escritos. Deixa eu dizer para vocês, vocês olham para o céu, e quando aparece uma nuvem do lado oeste, eu não sei onde é o oeste aqui agora, né? Do lado oeste, aqui mesmo, ó, estou bem, hein? Do lado oeste, quando vocês veem uma nuvem do lado oeste, já estão me dizendo que o oeste é desse lado, tá bom, o oeste está lá em cima então. Quando vocês veem uma nuvem subindo do lado oeste, vocês dizem, vai chover. E quando vocês veem um vento vindo do sul, esse é o texto que está ali no Lucas 12, um vento vindo do sul, vocês dizem, vai fazer muito calor. E sim, claro, a nuvem que subia do oeste, Jesus está falando exatamente da nuvem que sobe lá do mar Mediterrâneo. Não é? E sobe do mar Mediterrâneo, vem o vento do mar, o vento úmido e chove, claro. Não é? Vem o vento do sul, e do sul era todo o deserto do Egito, da Etiópia, da Arábia. Sobe aquele vento do deserto, é um vento muito quente, então vai estar seco. Então, Jesus diz assim, vocês olham o céu, vocês veem o vento, e vocês sabem prever o clima. Vocês sabem ler o céu, vocês sabem ler as árvores que balançam, e vocês conseguem então dizer se vai chover, se vai fazer seca, se as oliveiras de vocês vão produzir mais ou menos, se esse ano vai ter chuva ou vai ter seca, e o interesse de vocês está nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. E ele diz ali em Lucas 12, do 54 ao 59, vocês não conseguem entender a época em que vocês vivem. Vocês não conseguem ler o tempo no qual vocês estão vivendo. Quem é que disse isso? Jesus. Para quem? Para os fariseus e para os escribas. Você tem que lembrar que os escribas eram aqueles que escreviam, que transcreviam, que replicavam os textos bíblicos. Sabiam decore e salteado cada letra. Às vezes, um mesmo escriba escrevia 2 vezes, 3 vezes o mesmo livro durante a sua vida, não podia errar uma letra sequer. Senão ele tinha que recomeçar todo o trabalho de novo. Os fariseus, como eu já disse, eram aqueles que interpretavam a lei. Que interessante. Vocês sabem olhar os céus, sabem olhar o vento e sabem ler como vai ser o clima. Mas vocês não conseguem entender, tendo o texto na frente de vocês, recopiando letra por letra o texto da palavra dos profetas da revelação, vocês não conseguem ler a época em que vocês vivem. Meu Deus. Eu comecei dizendo que a palavra está clara, a gente tem momentos como esse, a gente tem um mercado de livros cristãos sobre Bíblia, sobre espiritualidade, sobre pai, filho, sobre casamento, sobre tudo. E me parece que a gente consegue errar tanto, mas tanto. E olha que nós não somos nem fariseus nem escribas. Glória a Deus que nós não somos fariseus, porque Jesus usa uma palavra duríssima que ele usa algumas vezes para os fariseus nos evangelhos, chamando os fariseus e os escribas de hipócritas. Hipócrita é aquele que finge ser uma coisa que não é, que usa uma máscara, que se fantasia que se maquia para parecer outra coisa. Jesus está dizendo, vocês carregam um livro, vocês copiam um livro, vocês vão no culto aos domingos, vocês ouvem as pregações, mas vocês estão errando o alvo. Parece que essa pregação é uma exortação, não é? Mas exortação não no sentido daquele que a gente ouve, né, do chicote, não.
É exatamente para mostrar para animar, para encorajar, para mostrar que o texto está diante de você e de mim, que o texto, a revelação, Deus se revelou completamente em Jesus Cristo. Não há mais dúvida, não há mais mistério, não há mais nada escondido. A revelação é plena. Pode ser progressiva, mas é plena. E o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a possibilidade de nós lermos a palavra, os sinais de Deus, as maravilhas de Deus, a revelação de Deus, e compreendermos no mais profundo daquilo que nós somos, para que nós sejamos aqueles que saem correndo do lado das pessoas que correm no seu dia a dia e necessitam de uma palavra que as leve a uma experiência transformadora, regeneradora, redentora de vida em Jesus Cristo. Tem um escritor que disse que há quatro tipos de capacidade de leitura. E não da leitura da Bíblia só, de leitura mesmo. Ele diz que a primeira capacidade de leitura é aquela leitura elementar. Aquela que começa na escola com B de bola, né? B mais A, Bá, né? C mais A, K. E o sujeito começa a juntar letra com letra, sílaba com sílaba, e aí ele pega um texto e ele consegue decifrar o texto. Não é? Porque Deus amou o mundo, não é? Salmo 123 esse, né? Não, claro que não. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E ele consegue então decifrar o versículo, daí se pergunta, entendes o que lê? O sujeito da leitura elementar é o que também é chamado de analfabeto funcional, que consegue juntar as sílabas, consegue ler o texto, mas não compreende a mensagem. A gente tem uma quantidade muito grande no Brasil de analfabetos funcionais. Eu fico pensando, Jesus, mesmo tem que ser pelo teu Espírito. Porque se consegue decifrar o texto, mas não consegue entender a mensagem, estamos fritos. Imagina um pastor analfabeto funcional. Lê o texto e aí pergunta, ei pastor, o que quer dizer o texto? Não sei. Né? Tem a história do pastor que não gostava muito de pregar. Então ele leu o texto e aí perguntou para a igreja, vocês aqui do meu lado esquerdo, vocês entenderam o texto? Aí alguns disseram, sim, então explica para esse pessoal aqui da direita. E vai embora, tá, é isso aí. A leitura elementar. A segunda ideia é a leitura onde é possível compreender uma mensagem. Ele decifra o texto e ele consegue entender. Deus é amor. E o Filho que ele enviou é Jesus. E ele enviou para que eu não morra. Entendeu? Ele já consegue compreender a mensagem. Já é um passo gigantesco, isso é muito bom. Bom demais. Mas aí, diz esse autor, existe um terceiro passo da leitura que transforma a vida. Então, a primeira é elementar, onde ele combina as sílabas e decifra o texto. A segunda, ele decifra isso, mas ele descobre uma mensagem. Já é aquele sujeito que quando você pede para ele ler um texto bíblico em casa, ele vem no domingo falando, Deus falou comigo. Você fala assim, é isso mesmo, porque Deus fala por meio da palavra. Aí vem o terceiro tipo, que é aquele que tem uma leitura analítica, onde ele lê o texto bíblico, ele leu João 3,16, mas ele não fica contente, ele tem que ler João, o livro todo. E aí quando ele termina de ler o Evangelho de João,
não está bom ainda, ele lê todo o evangelho, todos os evangelhos, os 4 evangelhos, e aí quando ele termina de ler os evangelhos, ele fala, Deus, eu quero mais, ele vai ler Atos, e ele vai ler as cartas de Paulo, e ele vai até o Apocalipse, e ele fala assim, mas eu quero mais, e aí ele lê, entendeu? Esse é o analítico, porque ele vai entender, quando ele leu todos os evangelhos e todas as cartas, Atos e as cartas de Paulo, ele vai entender que Deus tem um plano, que é muito maior do que ele consegue compreender. E aí ele fala, puxa, ele é analítico agora. Ele não é só o decifrador, ele não é só o que capta a mensagem, ele está analisando. E ele vai então para o Antigo Testamento e começa a ler de Gênesis até os profetas menores. Ele fala assim, Deus, o Senhor é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e vai continuar sendo para sempre. Esse sujeito já pode caminhar do lado do etíope para guiar o sujeito para entender os profetas. Mas ainda há um quarto. Esse sujeito inspeciona o texto bíblico e ele assimila para o seu dia a dia e ele consegue fazer perguntas. Ele lê o texto e aí ele começa a falar, tá bem, mas isso aqui que Isaías está falando tem a ver com aquele salmo, que tem a ver com aquele evangelho, que tem a ver lá com aquela palavra de Paulo e com Hebreus, e ele começa a fazer uma leitura onde a Bíblia passa a ser algo dinâmico, não aquele texto difícil de ler no final da noite, quando você começa a ler e começa a ficar com sono. Ai, difícil ler a Bíblia. Não, porque ele quer mais. Então ele inspeciona, ele assimila, ele faz pergunta e os temas começam a surgir. E ele começa a ver a graça de Deus que age antes, age agora e salva e regenera e transforma. E os temas vão surgindo e ele vê a redenção, e ele vê a salvação, e ele vê a ceia do Senhor como aquele momento maravilhoso da presença, da voz de Cristo, de Jesus. E ele fala, eu quero ser como Filipe, e eu quero encontrar o quantos etíopes forem necessários. E ele passa a sair na rua olhando aqueles que estão correndo desesperadamente para tentar viver. E ele fala, eu estou aqui para caminhar com vocês. 4 tipos de leituras. E ele chega nesse ponto porque ele inspecionou, assimilou, fez perguntas, descobriu temas, e ele agora consegue explanar. Porque a palavra, ela não é só uma mensagem que me tocou e eu fiquei assim, emocionado, porque a palavra falou comigo, mas a palavra passou a fazer parte de cada célula do meu corpo. A experiência com Deus inexplicável, que a palavra que o texto bíblico usa é inefável. Não é possível ser descrito, mas eu sinto, e a palavra me dá conteúdo para tentar explicar para aquele que está querendo entender, porque ele leu o profeta e falou assim, tem coisa aqui, mas eu não consigo entender. Nós precisamos entender esse tempo que nós vivemos. E nós precisamos entender esse tempo que nós vivemos por meio desse mover da graça de Deus, que nos tira de alguns caminhos que nos parecem obrigatórios, que nos parecem aqueles caminhos que nos levam à salvação, mas não nos levam à salvação, porque há um só caminho. E eu não sei se você fez essa associação quando eu disse que a palavra da resposta do eunuco etíope, quando ele diz assim, como poderei entender se alguém não me explicar? Como poderei entender se alguém não me mostrar o caminho? Aí Filipe já saca toda a sua espiritualidade, alguém que foi levado para o deserto pelo Espírito e fala, o caminho, a verdade, e mais do que isso, a vida. E ele começa a explicar todo o mover de Deus ao enviar Jesus, o Filho que vem para salvar. Nós precisamos aprender a ler, nós precisamos aprender a ler a palavra que nos vai abrir o conhecimento e a interpretação do tempo que nós vivemos.
E aí nós não vamos ser enganados. E aí nós não vamos ser manipulados. E aí nós não vamos ser engambelados por aqueles que são os fariseus e os escribas modernos. Deixa eu dizer para você nessa noite, a palavra te convida a ler a ação de Deus por meio da revelação da palavra, por meio da revelação da comunidade, que é a igreja, por meio da revelação da presença do Senhor, do memorial que nos traz a voz daquele que nos comissionou, daquele que nos enviou, daquele que nos capacitou com o Espírito. Interessante, porque muitas vezes nós lemos e não entendemos. Para mim é muito claro, não é? Tem um texto que é um texto muito difícil, não é? Quando Jesus responde, dizem, né, que os judeus pedem milagres e os gentios pedem, e os gregos pedem sinais. E Jesus fala assim: mas eu não vou dar nada que não seja apenas o sinal de Jonas. Por quê? Porque está óbvio, está claro. Entende aquele que conhece a palavra. Entende aquele que busca uma leitura que faz da palavra parte da vida. Não fica só na pregação, tá bem? Você que está aqui, você que está em casa, não fica só na pregação. Eu posso errar, o pastor pode errar. Busca o mover de Deus, busca mais de Deus, para que você possa interpretar o tempo que nós estamos vivendo. Vivemos tempos difíceis, sim, mas nós não somos o povo, como diz lá em Hebreus, nós não somos daqueles que desistem e voltam atrás. Nós somos daqueles, como diz Hebreus, aqueles dos quais o mundo não era digno. Agora, deixa eu dizer para você, eu acho que tem uma meia dúzia desses por enquanto. John Wesley dizia que me dê 100 pessoas que não temam nada, que não odeiem nada a não ser o pecado e não busquem nada ou não temam nada a não ser Deus, e eu vou chacoalhar as estruturas desse mundo. Gente que foi e aprendeu a ler o mover de Deus. O mover de Deus no teu dia a dia, na tua casa, no teu relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, no teu trabalho, diante de tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo. Olhos que veem além, que conseguem enxergar novos caminhos, o caminho que é o caminho de Jesus. O caminho que aparenta ser um caminho de deserto, mas é o caminho onde frutificação do mover de Deus e da vida vai acontecer. E eu tenho certeza que você pode experimentar isso. Então eu gostaria que você pudesse entender aquilo que a gente vai fazer aqui. A mesa do Senhor é um desses momentos maiores da nossa compreensão da palavra, da nossa compreensão do que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Ele diz: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Ele fala: eu fiz isso para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Entendo o que a palavra diz. Ser cristão é muito mais do que ter oração respondida. Deus responde às nossas orações. Ser cristão é muito mais do que ter bens multiplicados. Deus abençoa aquele que trabalha abençoado por Ele. Ser cristão é conhecer o caminho, a verdade e a vida. E ter a capacidade de indicar esse caminho para outras pessoas. Feche os teus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai amado, em nome de